Abra aí suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías no capítulo 58. Como já falamos nas outras semanas, a nossa sequência do livro de Atos nós vamos deixar para quando a gente voltar à nossa normalidade. Por enquanto a gente vai com outras ministrações aí, dentro do contexto que a gente vive, sempre tentando colocar a palavra do que a igreja está vivendo, né? Daquilo que a igreja está passando. E hoje não vai ser diferente. Isaías capítulo 58, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. É meio angustiante para mim não estar ouvindo a igreja folheando a Bíblia. Não dá para saber. Quando a igreja para de folhear a Bíblia, eu já sei que todo mundo abriu a Bíblia. Então, eu vou imaginar agora que todos já conseguiram encontrar o livro de Isaías. Então, Isaías, no capítulo 58, versículo 1 ao versículo 11, nos diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor os guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como fonte cujas águas nunca faltam. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está, Senhor, a Tua palavra, Pai, que está, Senhor, uma pequena porção, Senhor, de tudo que o Senhor nos deixou de orientação, de tudo que o Senhor nos deixou, Senhor, de revelação, daquilo que o Senhor tem mostrado, Senhor, e se revelado como Deus ao seu povo, Senhor. Nós queremos te agradecer por este dia, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem, Senhor, nos suprido, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, é o nosso Deus que cura. E mais uma vez, Senhor, a nossa oração a Ti é que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Pai, precisamos saber de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos do caminho, Senhor, que só mesmo o Senhor pode dar. Então vem falar mais uma vez conosco de maneira transformadora e sobrenatural, Senhor. Fala, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando a gente para observar o contexto que a gente vive, e o contexto hoje, a gente acabou de ler e falar sobre jejum, e eu acredito que todos, de alguma maneira, nas redes sociais, ou através de algum amigo, de alguma pessoa conhecida, ouviram que hoje várias igrejas, a comunidade cristã no Brasil, de maneira geral, convidou aí um jejum nacional, um jejum por conta de tudo que temos vivido com relação à pandemia, com relação ao coronavírus. Então se convocou aí uma mobilização nacional
das igrejas, dos cristãos, para que houvesse essa oração e essa intercessão pelo nosso país. E a Igreja Batista Mover não foi diferente, nós também convocamos os nossos membros para hoje a gente estar jejuando, para que hoje a gente estivesse orando pela nossa nação e por tudo que está acontecendo. E aí a gente pode começar, algumas pessoas mais tempo de igreja, outras menos tempo de igreja, o que seria isso, né? O que seria esse jejum nacional, o que seria essa mobilidade, que seria tudo isso que está acontecendo. Seria um dia sem se alimentar, né? Isso seria o jejum. A igreja, então, durante o dia de hoje, não se alimentou. Todas as pessoas ficaram em regime. Seria, então, uma espécie de sacrifício para convencer a Deus a intervir sobre a pandemia, a convencer a Deus de alguma maneira de que a gente ou merece, ou padece, ou que a gente precisa de alguma maneira da sua intervenção. E aí, quando a gente fala de jejum, muitos têm isso algo muito comum, muitos têm isso ainda um pouco distante. A gente tem que se perguntar, será que esse jejum como rito religioso, será que jejuar desta maneira que a gente acaba, na nossa, às vezes, desconhecimento até mesmo teológico ou de uma relação com Deus um pouco precária, será que isso é suficiente? A relação de Deus com a igreja hoje será suficiente? Será que a relação de Deus com o povo de Israel na época era suficiente também, simplesmente a existência do jejum? Né? Será que de fato a gente vai ter uma transformação, algo diferente, um agir diferente da maneira que a gente tem atuado, da maneira que a gente tem mantido o nosso relacionamento com Deus? E quando a gente vai para a palavra, a gente pode encontrar vários tipos, vários motivos para se jejuar. A gente vai ter na palavra jejum para consagração, por exemplo, o caso de Daniel, que deixava de se alimentar para se consagrar, para não se contaminar, e o consagrar, né, o santificar-se, tornar-se o que é sagrado, ele é quase que automático do não se contaminar, né, uma separação de coisas. Nós temos o jejum aí de arrependimento de pecados, e isso a gente tem muito no Antigo Testamento. Aliás, fala-se muito de jejum no Antigo Testamento. Nós temos jejum por causa de luto, causado pela dor também, muito no Antigo Testamento. Nós temos jejum por pedido de proteção. Podemos aí fazer uma proximidade do que seria o jejum de hoje, né? Mas a gente tem na palavra, por exemplo, quando Esther ia falar com o rei, tinha quase a certeza de que ia morrer, então ela convoca o povo de Israel a estar jejuando pela sua proteção, para que ela fosse guardada. Temos jejum por purificação, jejum por intercessão, que também poderia ir, dentro do nosso contexto atual, ser uma intercessão pela liderança do nosso país, por tudo corra e transcorra da maneira que deve ser, pela intercessão também pelo povo brasileiro, com a questão de saúde. E também temos jejum por questões de tristeza que levava o povo a jejuar. E temos um jejum inventado, que é o mais utilizado nos dias de hoje, que é o jejuar para receber bênçãos. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito desse tipo de jejum, só tentando contextualizar como que a palavra traz e fala sobre jejum. Então, quase todas as situações de jejum envolvem uma entrega da pessoa que jejua a Deus, ela se entregando de alguma maneira, acompanhado de arrependimento ou tristeza ou lamento. Tirando o jejum de consagração, que ele é uma questão mais independente, individual, e é a pessoa tentando se esvaziar de uma questão da carne, se encher do Espírito Santo, os demais eles precisam dessas situações. Ou se trata de arrependimento de pecado, ou se trata de tristeza por luto ou perda, ou se trata de lamento por enfermos. Então a gente percebe que o jejum ele traz uma carga de sentimento para a sua realização. Ele carece de uma empatia sobre algum aspecto. Ele carece de dor, ele carece de tristeza, ele carece de arrependimento, coisas que são ligadas à própria pessoa, coisas que são ligadas a outra pessoa, mas ele carece. O jejum, ele não pode ser desprovido desse tipo de sentimento. E quando a gente olha para o contexto atual da igreja e vê a igreja se mobilizando e a igreja jejuando, e num contexto inclusive de pessoas que nem se declaram cristãs aderindo ao jejum,
o que a gente poderia pensar ou o que a palavra poderia nos dizer neste momento. E neste momento de comoção, e neste momento de mobilização nacional, eu quero chocar vocês com a palavra. O que a palavra tem a dizer? E eu vou chocá-los para dizer que é como se Deus falasse, até parece. Até parece. Sim, até parece que esse jejum que está se mobilizando dessa maneira, ele é o jejum que Deus espera. Mas se acalme, não nos abandone nas redes sociais, se acalme. Eu não tenho a intenção aqui de dizer que todas as pessoas que estão jejuando hoje, no dia de hoje, elas estão sendo falsas, elas não estão fazendo um jejum correto, elas não estão fazendo um jejum verdadeiro. Eu estou falando de um contexto do jejum da nação brasileira, da maneira que ele foi convocado e da maneira que está se colocando como algo muito bonito, algo muito promissor espiritualmente. E quando a gente lê Isaías 58 e a gente vai falar sobre o texto que a gente acabou de ler, a gente vai perceber Deus falando justamente isso. Até parece. E eu não quero desestimular ninguém a jejuar, pelo contrário, eu quero estimular a igreja a jejuar, mas fazendo um jejum real, verdadeiro, que agrade realmente a Deus. Amém? Então vamos lá, o versículo 1, Isaías 58. Ainda está com a Bíblia aberta? Mantenha ela aberta aí no Isaías 58. Grite alto, não se contenha, lamente a voz, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. E aí a gente começa a perceber que o jejum sem arrependimento de pecados, porque quando Deus usa o profeta Isaías para convocar o povo de Israel, e a gente sabe que Israel hoje, Israel espiritual é a igreja. Quando ele junta e ele começa a dizer sobre jejum, a primeira coisa que ele faz, olha, levante a voz como trombeta e diga e lembre ao povo que eles são pecadores, de que é necessário arrependimento de pecado. E aí a primeira reflexão que a gente pode fazer sobre tudo que está acontecendo é quantas pessoas que decidiram entrar nesse jejum nacional de hoje, primeiro se prostrou diante de Deus, confessou os seus pecados e se arrependeu. Quantos? Quantos ao iniciar, como se inicia o seu jejum? Em uma oração, em um momento de decisão, em que seria a sua abstinência de alimento, mas quantos antes de iniciar este ato, parou, orou ao Senhor e confessou os seus pecados e se arrependeu? A primeira coisa que Deus faz e se levanta é isso. Olha, diga ao povo que eles estão em pecado, que é necessário que eles se arrependam. E aí a gente vai entender que não é possível entrar impuro na presença de Deus. E eu não estou falando que não é possível orar, estou falando entrar na presença de Deus. Porque se a gente está se propondo a fazer um jejum para mobilizar de tal maneira o mundo espiritual para que haja uma cura sobre uma nação, isso a gente precisa entrar na presença. E não é possível entrar na presença impuro. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é puro. Deus é imaculado. Não é possível entrar. Então é necessário que eu me purifique? Não. É necessário que você seja purificado. Nós não temos o poder de nos purificarmos, mas nós podemos ser purificados por Deus através de Cristo Jesus. E aí a gente começa a entrar num ciclo que para entrar na presença, para estar na presença de Deus, precisamos de arrependimento e confissão dos pecados. Quando a gente se arrepende e confessa os nossos pecados, a gente entra no nosso ciclo de cristão, que é um ciclo constante. Nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e quanto mais fazemos isso, mais entendemos da graça de Deus. Por quê? Porque a gente começa a compreender o quanto nós não merecemos e mesmo assim Ele nos perdoou, então a gente tem uma concepção da graça de maneira diferente. E quanto mais a gente entende da graça, mais a gente tem consciência dos nossos pecados. E quanto mais a gente tem consciência dos nossos pecados, menos nós pecamos.
Esse é o ciclo do cristão. Ele não é perfeito, ele não é aquele que não peca, mas é aquele que ao pecar, entendendo da graça, entendendo daquilo que foi feito e derramado sobre a sua vida, então ele tem um entendimento da graça e ele tem noção daquilo que Deus fez por ele, então ele se arrepende. Por isso que o amor de Deus nos constrange, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos amou enquanto ainda pecadores, então somos constrangidos a pedirmos perdão e a mudarmos as nossas vidas. Então este ciclo de cristão, desse ciclo de vida do cristianismo, ele é necessário. E para se entrar na presença dele, é necessário ser purificado por ele. Quantos, antes de jejuar no dia de hoje, confessaram seus pecados e pediram perdão a Deus? Quantos assim o fizeram? Tem pessoas em jejum hoje que se acham, inclusive, sem pecado. No nosso meio hoje existem pessoas que pregam e acreditam que vivem não pecadores. Sim, somos santificados, sim, somos purificados, mas ainda somos pecadores. E quantos entraram hoje nesse jejum pensando que não eram? Quantos que no dia de hoje, mesmo em jejum, escolheram o pecado ao invés da igreja? Quantos? Quantos têm vivido numa escolha? Não, eu prefiro o pecado. Eu prefiro estar fora da igreja, eu prefiro estar fora da comunidade, eu prefiro não estar na presença, porque eu prefiro e não abro mão e não abdico do pecado que satisfaz a minha carne. Existem milhares no dia de hoje que preferem o pecado, mas estão jejuando, mas estão nesse jejum nacional. E aí eu preciso dizer à igreja, da maneira que o profeta disse, eu preciso falar, jejum não é modinha, jejum não é movimento evangélico, não é isso que é jejum. Jejum é coisa séria. O que Deus fala através da boca do profeta, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó, os seus pecados. Anuncia a eles os seus pecados. Eles precisam entender que os seus pecados fazem separação entre eu e eles. O meu povo precisa entender que os seus pecados fazem que eu me separe deles. E é necessário que eu volte. E essa comunhão, e essa restauração, e esse religamento é Cristo Jesus. Muitos dizem que Jesus Cristo não é uma religião. E aí um desconhecimento teológico muito grande. Jesus Cristo é a própria religião. Porque religião significa religare, é o ato de religar o homem a Deus. E só há uma maneira de religar o homem a Deus, Jesus Cristo. Então ele é a própria religião. Ele não é a organização religiosa, mas ele é a própria religião. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que para entrar na presença, para que a gente estabeleça um jejum real e verdadeiro, conforme as Escrituras, nós precisamos antes nos purificar. Ou melhor, precisamos antes sermos purificados por Ele através do nosso arrependimento, confissão dos pecados, através daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Então a palavra continua no versículo 2 e diz assim, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Pois dia e noite me procuram. A questão é quais as razões que se levam a procurar a presença de Deus. Quais as razões que se levam a procurar a Deus? É por causa do momento de medo de um vírus? É por causa de um contexto de medo de desemprego? É um contexto de medo de que tudo vá acontecer, a economia, a saúde, a morte? Este é o contexto que leva a procurar a Deus? Ou é a procura de Deus por Ele ser quem Ele é, por Ele ser Deus? Ou é a procura em Deus pela satisfação de estar nele? A plena satisfação, como John Piper falava. E fala ainda nos seus livros. A plena satisfação em Deus. Será que é isso que te move a procurá-lo? Ou será que você procura simplesmente algo em troca? Ou será que a sua busca constante e esse dia e noite, como diz a palavra aqui, é simplesmente para receber algo em troca? É para receber da mão de Deus aquilo que Ele pode te dar. Por qual razão você tem procurado? Por qual razão você tem buscado? E ele diz assim, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Parecem desejosos de conhecer. Nesses dias de hoje, de desespero, muitos fazem inclusive seus votos. Muitos fazem suas promessas.
Quantos não fazem? Porque aí a gente pode tentar, no mundo cristão, tem alguns que usam a palavra promessa, o outro usa os seus votos, tem as diferenças teológicas, não vou entrar no contexto agora, mas a verdade é que no momento de desespero, Senhor, se assim o for, se assim o Senhor fizer, a partir de então, eu passarei a fazer assim, assim e assim. E quando eu declaro isso a Deus, eu pareço muito desejoso de andar nos seus caminhos. Mas na verdade é pleno puro desespero e promessas e votos que se faz da boca para fora. E não uma vontade real, um desejo real de andar nos seus caminhos. Fazem isso como se fosse uma nação que faz o que é direito. Ó, como a palavra de Deus, através do profeta, foi ministrada. Fazem isso como se fossem uma nação que faz o que é direito. Olha para o nosso país. O país se mobiliza, o país resolve então fazer o jejum, o país então diz que quer andar nos caminhos do Senhor e faz isso como se fosse. Mas o Brasil do jejum continua sendo o Brasil da corrupção. O Brasil do jejum continua sendo o Brasil do jeitinho e o Brasil do levar sempre a vantagem em tudo. Então não há, de fato, essa vontade de fazer e buscar o que é direito. Fazem isso como se fossem uma nação assim. Fazem isso como se desejassem que fosse dessa maneira. Como se desejassem que os caminhos realmente fossem endireitados. Mas, na verdade, o país continua sendo o mesmo. Fazem isso como se fosse uma nação que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Muitos não gostam de discutir e falar sobre juízo da parte de Deus, ou entendem que o juízo de Deus está posto lá em Apocalipse, apenas no seu retorno, no momento do julgamento final. Mas a verdade é que Deus vem estabelecendo juízo sobre os povos há muito tempo. E muitos não conseguem enxergar que o que se passa, inclusive neste momento, é uma questão de juízo. Aí a palavra vem e se encaixa muito bem hoje, faz essa nação, esse país faz isso como se não tivesse abandonado os mandamentos do seu Deus. Porque o Brasil do jejum continua sendo o Brasil do carnaval. O Brasil do jejum continua sendo o Brasil do funk, da prostituição, da infidelidade, da agressividade, da imoralidade. Continua sendo o Brasil da idolatria, inclusive dentro das igrejas. Continua sendo o mesmo país, a mesma nação, a mesma coisa. Fazem o jejum, clamam como se desejassem caminhar nos caminhos do Senhor. Fazem como se fosse uma nação que não tivesse abandonado os caminhos do Senhor. Mas na verdade abandonaram. Na verdade continua tudo da mesma maneira. E Deus não espera este jejum, esta relação desta maneira. E aí continua, até parece. Por isso que eu falei lá no início, é como se Deus falasse, até parece que me procuram dia e noite. Até parece, na verdade vocês procuram as minhas mãos e aquilo que eu posso te dar. É isso que vocês procuram. Até parece que vocês me procuram dia e noite. Não, não fazem, não procuram. Até parece que estão desejosos de conhecer os meus caminhos. Até parece, mas não estão. Querem seguir os seus próprios caminhos. E quando as coisas não derem certo, e quando as coisas se tornarem em causa, então neste momento, não querem caminhar comigo. Querem que no momento da sua necessidade, aí então eu venha caminhar contigo. Até parece que vocês querem caminhar comigo. Não, vocês querem que eu, na sua vontade, no seu desejo, no teu momento, caminhe com você. E isso é totalmente diferente. Até parece. Vocês pedem decisões justas. E até parece que vocês realmente querem justiça. Olha o nosso país. Um país que não vê justiça em quase nada. E quando se busca justiça, se relativiza sobre quem é, sobre quem deixa de ser, sobre qual é o partido, sobre qual é a ideologia. A justiça, ela independe se você é favorecido ou não. Se você tem sede de justiça, você vai amar e ter sede de justiça, mesmo que o justo seja te prejudicar. Mas até parece que é essa justiça que você quer. Até parece que é isso que você tem buscado. Parecem desejosos de que Deus se aproxime de vocês. Até parece que vocês realmente querem que um Deus santo
caminhe e se aproxime ao seu lado. Até parece. Porque vocês se afastam até mesmo de pessoas que buscam a presença dele. Vocês se afastam até mesmo de pessoas que buscam a santidade em Cristo Jesus. Para quê? Para não te constranger. Para não constranger o teu pecado. Até parece que você realmente quer estar perto dele. Porque para estar perto dele, você precisa abrir mão daquilo que satisfaz a tua carne. Se você não abrir mão disso, se você não se distanciar disso, se você não se purificar em Cristo Jesus, você não estará com ele, você não andará com ele, você não estará perto dele. Até parece que é isso que você quer. Então, que jejum é esse? Que aproximação é essa? Que vontade é essa de estar na presença? Que votos são esses de andar nos caminhos? Que declaração é essa de amar o que é direito e amar a justiça? Como Deus poderá ouvir dessa maneira? Versículo 3 ele continua. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é da grado de vocês e exploram seus empregados. Vocês vivem da maneira que bem entendem. Não anseiam realmente, de fato, pela presença de Deus. Não passam nem perto dos caminhos do Senhor. Andam conforme os seus próprios caminhos, conforme aquilo que entende que deve ser feito. E então o medo bate à sua porta. E então uma pandemia se instala no país e no mundo. E então um risco de desemprego surge. E então aquele desespero vem. E aí então você resolve jejuar. E quando jejua você vai e diz: ah, Deus, nós jejuamos e você nem viu. Nós jejuamos. Nós passamos um domingo inteiro, a nação parou. Todos então não se alimentaram neste dia e todos estavam em jejum e o Senhor nem viu. Quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 18, ele vai falar um pouco sobre pessoas como essa. Muitos de nós. Lá no capítulo 18, no versículo 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Este homem que se dizia jejuar 2 vezes por semana, ele não tinha feito o primeiro passo que a gente falou agora há pouco, que o outro fez. O outro simplesmente diz: tem misericórdia de mim que sou pecador. Arrependimento, perdão dos pecados. Ele conseguiu entrar e tocar a presença de Deus. Aquele que se dizia melhor do que os outros, aquele religioso, aquele que jejuava constantemente e cumpria todos os ritos que eram necessários, 2 vezes por semana estava em jejum, esse não foi justificado para a sua casa. Esse não alcançou a presença de Deus. E é esse tipo de jejum que é questionado na palavra, esse tipo de jejum que as pessoas fazem e depois de fazer ainda dizem: Senhor, nós jejuamos e o Senhor não viu. E ele continua lamentando a dizer assim: nós nos humilhamos e você nem reparou. Como pode nós nos humilharmos na presença de Deus e ele não reparar? Isso é possível? Não, não é possível. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou se o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha a palavra de Deus. Deus não mente. Deus não faz promessas que ele não possa cumprir. Então ele diz que se o seu povo se humilhar, ele ouviria dos céus, ele derramaria cura. Então se algo aconteceu, se algo, a palavra, o jejum, a oração não alcançou, não chegou aos ouvidos, se não houve a resposta, se Deus não viu, se Deus não percebeu, o erro não está nele, o erro está em nós. Ou faltou se humilhar verdadeiramente, ou faltou orar
verdadeiramente, ou então faltou se afastar dos nossos maus caminhos. A palavra que a gente acaba de ler em 2 Crônicas, ele não coloca ou, não são opções a se cumprir. Não basta se humilhar, não basta apenas orar, não basta apenas buscar a face, não basta apenas se afastar dos maus caminhos. É necessário que todas essas coisas sejam feitas. Se não forem todas as coisas, não terá resultado no mundo espiritual. Então não adianta achar que está se humilhando por alguma razão, e é muito relativo aquele cada um achar o que é se humilhar. Se você não se afasta dos seus maus caminhos, se você não deseja realmente caminhar e trilhar nos caminhos do Senhor, de nada vai resolver. De nada vai resolver você se humilhar e você não orar, e você não buscar a face de Deus. De nada vai resolver. A ação de Deus é ouvir, perdoar e sarar. Então, para Ele ouvir, você precisa clamar. Para Ele perdoar, você precisa se arrepender. Para Ele sarar, você precisa realmente alcançar a sua presença de uma maneira sobrenatural e diferente. Você precisa sair dos caminhos maus, passar aos seus caminhos, e então Ele sarará a sua terra. As promessas são muitas das vezes simples, mas não simplórias. As promessas não são diminuídas. Deus não barateia nem o Evangelho, nem a sua palavra. A palavra de Deus é séria e se cumpre, porque Ele mesmo zela para que ela se cumpra. No versículo 4. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Seu jejum termina em festa. Muitas das vezes o povo se reunia para jejuar e todos juntos e fazer alguma coisa, e no final terminava tudo em festa, e no final da festa em brigas, em pancadaria. A questão é, o jejum termina em festa. Como vai terminar, ou já terminou o seu jejum de hoje? Como foi o fim? Como vai terminar o dia de domingo, o dia de hoje em que se convocou o jejum? Como será este fim? Como se dará o término do jejum? Festa, comemoração, quando na verdade deveria terminar em arrependimento, cinzas e pano de saco. Assim deveria terminar. Do entendimento de que é necessário se arrepender, e naquele ciclo cristão de se arrepender e entender a graça, e quanto mais entende a graça, mais entende o quanto nós não valemos nada, e assim é o fim do jejum, e não em festa. Não dá para entender, não dá para compreender. E Deus olha e está dizendo assim, não é apenas em um dia, não é apenas este ato religioso. O que muitos fazem é o que está em Isaías 29:13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Muitos jejuam porque aprenderam de alguma maneira, porque homens ensinaram. Como é o jejum? Você precisa escolher um alimento que você vai se abster durante um período, se é líquido, se é sólido, e durante esse período, e a pessoa segue aquele rito, aquele ensinamento, aquela regra ensinada por homens, e trata simplesmente como um ato religioso. E o profeta diz a Israel, e o profeta diz à igreja hoje, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não dá. Até parece que vocês vão ser ouvidos. Até parece. No versículo 5 ele diz, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Quando ele diz isso, ele diz assim, mesmo que este dia de jejum fosse feito com toda dedicação, com toda a atenção, mesmo que nesse dia realmente houvesse arrependimento, houvesse sacrifício, será que realmente o que Deus espera é apenas este dia? Será que realmente o desejo dele, aquilo que ele escolheu para ele, aquilo que ele espera do seu povo, é que em um dia, baseado num fato de desespero, em qualquer coisa que tenha movido, que não seja a sua própria vontade, e apenas um dia, será que é isso que vai o satisfazer? Deus espera de cada um de nós uma vida de jejum e oração. Uma vida de consagração e não apenas um dia. E aí eu repito, não estou dizendo que não deva ser feito.
Eu estou falando sobre como é feito. Porque o jejum faz parte de quem tem uma vida em Cristo, de quem tem uma vida em Deus. O jejum faz parte da sua rotina. Não é algo extraordinário, como se fosse a solução, como se fosse um engate de alguma coisa que fosse disparar alguma situação. Não é assim. Deus não espera que cada um de nós mantenha um ato religioso apenas por necessidade. É assim com o jejum e é assim com o culto na tua igreja. Por que você vai? É um ato religioso, é um sacrifício de sair da sua casa, ir até a igreja e louvar e adorar. O que te move a fazer essas coisas? Deus não espera e Deus não quer que esse ato religioso seja assim, por pura necessidade. E espera que seja por uma relação, uma proximidade com Ele. Versículos 6 e 7 diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo. O jejum que eu espero, por acaso, não é que vocês tenham a vida de cristão todos os dias. Ele não está aqui descartando o ato de jejum. Ele está aqui utilizando de um convencimento ao seu povo, dizer assim: o que eu espero é que o jejum seja acompanhado dessas coisas. É esse o jejum que eu quero. Eu quero que no momento do jejum essas coisas aqui façam parte também. Eu quero que vocês lutem contra toda sorte de injustiça. Contra toda sorte de injustiça. Não importa quem é, não importa se te atinge, não importa se te prejudica, não importa se você odeia, não importa se é teu inimigo, não importa. Você tem que lutar contra toda sorte de injustiça. Essa é a tua vida de cristão. Libertem as pessoas dos seus julgos, oferecendo o jugo de Cristo para que elas possam trocá-lo. É a palavra de Deus: troque, vem a mim, troque. Pegue o meu jugo que é suave, troque. Nós precisamos apresentar esse Cristo para que Ele possa trocar o jugo com essas pessoas. O jejum que Ele espera é que nós libertemos os oprimidos pelo pecado, pregando o evangelho da salvação. Muitas pessoas estão oprimidas pelo pecado e sequer sabem. Acham que estão libertas. É o maior erro de pessoas que não conhecem a Cristo, achar que a liberdade está em não se prender a Ele e viver como bem entende. Este é o ato de liberdade. Eu faço o que eu quero. E isso é engano. E nós precisamos libertar essas pessoas que estão oprimidas pelo pecado, escravizadas pelo pecado, e apresentá-los a Cristo Jesus através do Evangelho da salvação. O jejum que Ele espera é que nós amemos o próximo. Ele fala em partilhando a comida com o faminto, abrigando o pobre e desamparado, vestindo o nu que vocês vão encontrar, não negando a ajuda ao teu próximo. Quando vocês vierem jejuar a mim, essas coisas têm que acompanhar vocês. Este é o jejum que eu espero. Eu espero que vocês cheguem a mim desta maneira, preparados desta maneira. Não há uma preparação de 10 minutos antes do início do jejum, não. Há uma vida de preparação para se fazer o jejum. E aparentemente tudo que a igreja pode fazer é orar. Mas na verdade ela se esquece de ser cristã. Se tivermos uma vida cristã verdadeira todos os dias, então fizermos o jejum regado de arrependimento e lamento, aí sim as coisas vão ser diferentes. E a própria palavra no versículo 8 diz: aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Não é justamente isso que nós queremos? Não é justamente isso que a gente parou durante um dia e convocou a nação para jejuar? A sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Não foi para isso que a gente parou? A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, te guardando, te cobrindo. No versículo 9 e 10 diz: aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia.
Parece que as coisas estão invertidas. Nós estamos a jejuar, a pedir alguma coisa. E Deus está falando assim, se vocês já viviam, se vocês já tivessem uma vida cristã, se vocês já vivessem na minha presença, vocês já receberiam essas coisas. Vocês já estariam guardados, eu já estaria na retaguarda, vocês gritariam por socorro e eu diria, aqui estou. Não por conta do jejum, mas por conta da sua vida em mim, da sua vida próxima a mim, da sua vida devocional comigo, da sua vida na minha presença. Por isso todas essas coisas aconteceriam, não pelo jejum. O jejum é um ato que você tem para se aproximar ainda mais de mim e não para receber algo da minha parte. Aquilo que eu te dou da minha parte vem do relacionamento que nós já temos e não do dia único e exclusivo que você decidiu parar. Sem abandonar seus maus caminhos, sem resolver fazer aquilo que é direito, sem realmente desejar a minha presença, simplesmente como um ato religioso. Não é isso que Deus espera. O versículo 11 diz assim, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não é isso que a gente espera? A gente espera ser tratado como um jardim fechado, em que o próprio Deus não deixa faltar nada, nem água, nem nutrientes, e que a gente possa viver sempre na sua proteção, sempre guardado com Ele. Mas não é o jejum que vai fazer isso. O jejum é parte daquilo que pessoas que já têm isso o fazem. O jejum é aquele que já tem a vida cristã, aquele que já tem a vida na presença, aquele que já tomou as decisões que Deus disse aqui, até parece. E essas pessoas falam assim, não, sim, eu estou na presença, sim, eu desejo de fato, sim, eu quero buscar aquilo que é correto, sim, eu tenho sede de justiça, sim, não é mero ato, não é religiosidade. É essas pessoas que ao jejuar realmente encontram algo da parte de Deus. Aí então ele ouve, porque houve de fato humilhação. Aí então ele sara, aí então ele entra com providência, aí então ele faz. Salmo 51, para a gente encerrar, diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu não estou aqui para negar o jejum. Jesus Cristo jejuava. Eu não estou aqui para dizer não jejue. Eu não estou aqui para negar a sua importância, a sua relevância nas questões espirituais. Eu não estou aqui para justificar também quem não jejua. Porque muitos podem dizer, tá vendo? É por isso que eu não jejuo. Não, você é hipócrita também. Eu não estou aqui para justificar quem não jejua. Eu não estou aqui para desmotivar e não também para não para justificar. Eu estou aqui para dizer para a igreja que jejue sim, mas que o seu jejum seja precedido de arrependimento e de lamento. Que você tenha sim confissão dos seus pecados, se arrependa e lamente. Isso preceda o teu jejum. Que o seu jejum seja fruto de uma vida cristã. Que você deseje a presença de Deus não apenas em momentos de desespero e medo, mas que você deseje a presença de Deus constantemente, em todo o tempo, e o busque com poder e graça. O poder e graça que vem da parte dele, constante, todos os dias. Que o seu sacrifício não seja apenas abstinência de alimento. Que o teu sacrifício seja o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Que esse seja o teu jejum. Que isso seja a base do teu jejum. Aí sim ele ouvirá, aí sim ele não desprezará o teu jejum, aí sim ele ouvirá a igreja, aí sim ele sarará a nossa terra, aí sim a igreja cumprirá o seu papel, porque se um país não caminha nos caminhos do Senhor, a culpa é da igreja. O jejum que tem falhado, que não tem acontecido da maneira que Deus espera, é culpa da igreja, é nossa culpa, igreja. Nós precisamos jejuar sim, mas com todo este contexto e essa base que, por enquanto, a igreja brasileira, esse jejum nacional, Deus ainda não está ouvindo. Deus ainda não está inclinando os ouvidos. Deus ainda não está agindo para sarar a nossa terra. Falta ainda humilhar-se, falta ainda buscar a tua presença, e falta ainda se arrepender
e se desviar dos seus maus caminhos, entrando nos caminhos daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, da igreja, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que são levantados por Ti, Senhor. Daqueles que declaram, ó Pai, se chamam pelo Seu nome. Daqueles, Senhor, que testemunham, ó Pai, da fé. Daqueles que pregam a Tua palavra. Daqueles que levam o Teu evangelho. Tem misericórdia, Senhor, de uma nação amedrontada. Tem misericórdia, Senhor, de uma nação, ó Pai, escondida. Tem misericórdia, Senhor, de uma nação religiosa que acha que seu ato religioso o fará mudar, o fará o transformar. Que a igreja deste país, Senhor, possa compreender e viver, Senhor, compreender que o que te move, o que te comove, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, é o arrependimento dos pecados, é a confissão dos pecados, é um desejo ardente pela Tua presença, é um desejo ardente de caminhar contigo, de estar na Tua presença, de querer o Senhor junto a nós, Senhor, nos purificando, nos limpando, nos restaurando, e nós, Senhor, no processo do nosso cristianismo, da nossa salvação, abandonando tudo, Senhor, que não te agrade, tudo que não vem da Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos guardar, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa, Senhor, estender a Tua poderosa mão sobre todos nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma excelente semana a todos. E se Deus quiser, essa semana, prometi na semana passada e não postei, mas vou estar postando aí os primeiros estudos nossos no YouTube. Amém? Obrigado a todos pela presença, que seja uma semana abençoada, mas também sejamos abençoadores nessa terra. Deus abençoe.